Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A política de combustíveis do governo federal provoca reações cada vez mais fortes dos produtores de etanol. E hoje, o Jornal da Gazeta recebe Elizabeth Farina, presidente da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Elizabeth Farina foi também chefe do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da USP e presidente do CAD, o Conselho Administrativo da Defesa Econômica. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o fato, dessa crise que o setor sucro-alcooleiro está enfrentando não é novidade mais para ninguém. E eu vi uma declaração sua que chamou a atenção, que foi de responsabilizar a política da presidente Dilma para essa situação deplorável em que se vê envolvido o setor. E aí, a minha indagação, com a crise econômica de 2008, que impactou todos os setores da economia, jogar a responsabilidade em que está o seu setor, o setor que você representa, é justo com a Dilma, com a presidente da República? A política econômica que foi adotada pós-crise poderia ter seguido vários caminhos, mas nós enveredamos por um caminho de combater a inflação com controle de preços. A gente sabe que a inflação, com base em controle de preços, vai ser adiada, mas não resolvida. E o impacto que esse controle de preços tem sobre diversos setores é muito negativo. Muitas vezes ele desarruma a economia. No caso do etanol, é exatamente o que acontece. Um controle de preços dos combustíveis, cujo objetivo é controle inflacionário, acaba desorganizando todo um setor que vinha num investimento muito forte até a crise de 2008. Eu vi o Boletim Focus que foi divulgado agora mostrando que a inflação continua aí com essa tendência de elevação. E esse é um ano eleitoral tão peculiar com Copa do Mundo, um ano em que não está fácil a própria candidata a ir à reeleição, é a presidente da República. Você, o seu setor, acreditam que possa haver reajuste de preços que tragam algum alívio para o etanol, Se num ano eleitoral ou isso vai ser jogado mais para frente, para depois da eleição? Acho que vai ser adiado o máximo possível e um reajuste do preço da gasolina isoladamente também não vai resolver o problema do setor. Essa política sinaliza dificuldades para o investidor que depende de uma visão de muito longo prazo. A cana-de-açúcar tem algumas peculiaridades e uma delas é ter um ciclo de 6 anos. Então, quando há um investimento em cana-de-açúcar para produzir etanol, para misturar na gasolina, etanol para colocar no seu carro 100% etanol, ou mesmo açúcar, que é energia para o consumidor, ele está olhando o longo prazo. Então, apenas um reajuste de preço não vai solucionar O que seria a solução emergencial para um alívio para o setor agora? É claro que uma revisão de preços alivia o setor. Veja, houve a adoção de algumas estratégias para manter o preço de bomba dos combustíveis não inflados, preços constantes. E um deles foi desonerar a gasolina de um imposto muito importante que fazia o papel de sinalizar para o consumidor que o etanol tem atributos adicionais àquele que simplesmente faz o seu carro andar. O etanol é o maior programa de substituição de combustíveis fósseis e poluentes por uma energia renovável, limpa. E esse imposto sobre a gasolina, vamos dizer, taxa o carbono, taxa o produto que é poluente e melhora a competitividade da energia renovável. Esse imposto foi zerado. Então, foi desonerado o combustível poluente
e perda de competitividade para a Para o energia etanol. renovável do etanol. Agora, a questão assim, na apuração assim, também das responsabilidades do governo federal já ficou muito claro. Em relação ao governo estadual? Então, os governos estaduais têm na sua mão um instrumento poderoso que é o ICMS. O estado de São Paulo é o estado que tem o menor ICMS do etanol e a maior diferenciação entre o etanol e a gasolina. O etanol paga 12% de ICMS, gasolina 25%. Mas os outros estados não seguiram a política paulista. Né? Eles seguiram, alguns estados têm alíquota de ICMS iguais. E então não é de se espantar que sempre é São Paulo que puxa o carro do consumo do etanol. Ele é o maior estado produtor, mas é também o estado que deu um impulso importante do ponto de vista de diferenciação de tributos. E o próprio setor? Que responsabilidade tem na situação em que chegou também? Eu me lembro que o presidente Lula, nossa, ele era hiperbólico para falar da produção do etanol. Falou até que nós seríamos a OPEP, né, do fornecimento do etanol para o mundo, aquela coisa toda. Houve muito entusiasmo, muito investimento, né, considerando todo esse clima de euforia. O setor caiu nessa conversa, foi longe demais, deu passo maior do que a perna. Tem uma responsabilidade nisso também, para depois entrar nessa situação de endividamento e de fechamento de tantas usinas? Então, entre 2003 e 2010, que é o período do grande apoio que o governo Lula deu ao etanol no Brasil e fez uma propaganda para o mundo inteiro, eu acho que existiam todas as perspectivas de um mercado enorme, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na União Europeia e num número crescente de países que começou a adotar a mistura de etanol na gasolina para enfrentar questões ambientais de poluição. Então, a visão que se tinha das possibilidades do etanol eram, de fato, enormes, com o presidente da República dando respaldo. E nesse período foram construídas 100 novas usinas de moagem de cana para produzir etanol, algumas especializadas em etanol e outras o tradicional o etanol e açúcar. Então, de fato, foi feito um investimento para um mundo que não se concretizou. Por quê? Por causa da crise financeira, de um lado, que acabou colocando os programas de meio ambiente meio em segundo plano. Então, houve revisão nos Estados Unidos, agora recente, mas foi o país que foi mais longe, né? Inclusive se tornando o primeiro produtor e consumidor de etanol, e também na Europa. E no Brasil não se concretizou por várias questões, uma delas a política macroeconômica. E na questão política? O agronegócio está mergulhado na questão política, na interlocução e também na política eleitoral, para ampliar a sua base eleitoral, a bancada ruralista. O seu setor, o setor do açúcar, do etanol, também está envolvido na política, está investindo no sentido de ter lá no Congresso Nacional e também no Executivo seus representantes? Vocês estão? Então, nós estamos planejando uma discussão de agenda com os candidatos à presidência. No dia 2 de junho, você me permite fazer uma propaganda, nós vamos ter o Top Etanol, onde os candidatos terão a oportunidade de apresentar os seus programas. Nós queremos ouvir qual é o programa de energia de cada um deles. E, sem dúvida, esse setor conta com uma frente parlamentar em defesa do setor cicloenergético, que é muito importante, com todos os partidos presentes e que eu espero que dê respaldo para o lado político da questão do etanol. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada a você. Estela.